Eu sou enfermeira Mariana, sou enfermeira com atuação em cuidados ao paciente com dor e aperfeiçoamento em processos educacionais em saúde. Então eu vou falar um pouquinho para vocês agora a segunda parte da aula de gerenciamento de dor para enfermeiros. Eu vou contar um pouquinho para vocês sobre a dor no contexto hospitalar. Vale a pena visitar os dados onde a prevalência da dor entre adultos hospitalizados ela é alta, então considera-se que é um sintoma muito prevalente na nossa prática diária. Em pacientes cirúrgicos, essa prevalência ela pode acontecer de 43% a 91%, dependendo do estudo. Em pacientes oncológicos, que é uma população que tem crescido muito nesses últimos tempos, né, a segunda causa de morte já na população brasileira, então 79% dos pacientes oncológicos, em alguma fase do tratamento, ele vai ter uma queixa de dor. Quando em fim de dias, essa queixa de dor é uma dor de moderada a intensa. E a nossa população também está envelhecendo, vale a pena comentar que 67% de pacientes idosos podem ter algum episódio de dor na sua internação. E o que acaba alterando ou influenciando essa questão de dor dentro do hospital e que é dinâmica são fatores da própria flutuação clínica. Então, o tipo de dor que esse paciente está vivenciando, quanto tempo esse paciente tem essa dor, como ele percebe, como ele enfrenta, quais os mecanismos de enfrentamento dessa dor e qual é a condição clínica que ele está vivendo no presente momento. Então, tudo isso pode influenciar no controle de dor dentro do hospital. E a gente sabe que existem outros fatores não menos importantes. Então, a questão da idade, do gênero, do tipo de diagnóstico, do tipo de cirurgia, se houve um planejamento durante essa cirurgia de uma analgesia programada, qual é o tempo de internação que esse paciente tem, se a questão da mobilidade também influencia, mas a gente sabe que tem um fator que pode influenciar positivamente, que é a questão da equipe de saúde, como ela atua frente a essa questão da dor e no cuidado do paciente. Então, a dor ela é influenciada positivamente pela equipe de saúde, quer dizer, não é que a dor vai aumentar, mas que a dor pode diminuir se nós tivermos um comportamento ativo, responsável, buscando registrar e monitorar esse sintoma. E aí, percebido essa questão da importância da equipe envolvida no cuidado do paciente com dor, é que começou-se a aventar a questão do uso de métricas para avaliar essa questão da dor. Então, em 1950, foi o primeiro relato de uso de uma escala numérica para poder quantificar a questão da intensidade. Depois disso, começou um movimento muito intenso na década de 90 para que essa avaliação desse sintoma fosse sistematizado. Passou um tempo, menos de 10 anos, as certificações de qualidade e segurança, como por exemplo a JCI, ela recomendava que este sintoma ele merece uma sistematização da sua avaliação e elaborassem um fluxo ou um protocolo de atendimento para que esse sintoma fosse monitorado enquanto sinal vital. Depois dessas recomendações, esse conceito de sistematização da assistência do paciente com dor ou a sistematização da avaliação de dor, ela se transformou e ela ganhou o formato, uma roupagem de um indicador de qualidade da assistência. E isso, a questão do indicador precisa
ter uma conversa, deve dialogar com a questão do gerenciamento. Então, eu sistematizo, que é o processo de avaliar e reavaliar, determinado pelo tempo ou pelo tipo de terapia que eu vou utilizar para controlar essa dor, mas ela tem que ter um espectro maior, ela tem que conversar com um modelo assistencial que essa instituição tem. Então, por exemplo, atualmente, o cuidado focado no paciente, ou Centered Care Patient, que é um modelo muito disseminado na prática dos hospitais acreditados, ela precisa conversar pensando na educação desse paciente. Então, toda vez que eu envolvo o paciente no cuidado, porque eu estou contemplando a individualidade do paciente, eu coloco o paciente para participar do cuidado. E dessa maneira aumenta as chances dessa continuidade do cuidado acontecer fora do hospital. Então, existe uma chance muito maior desse paciente ter uma adesão adequada frente ao tratamento proposto. Outra coisa que precisa ficar muito claro e que às vezes existe uma confusão de conceito é o gerenciamento ou a política de gerenciamento do sintoma versus um protocolo. Então, o que é um e o que é outro? Quando eu tenho uma padronização de escalas somado a uma avaliação sistematizada da dor, o que é a avaliação sistematizada da dor? Eu coloco tempo, eu determino tempos para eu reavaliar frente a uma terapia instituída. Então, se eu utilizei medicação, se eu utilizei medidas físicas, eu tenho um tempo para reavaliar a efetividade dessa terapêutica. Eu tenho o gerenciamento desse sintoma. Então, eu já coloquei que a partir de tal escala, eu vou utilizar tal medida, eu tenho uma avaliação sistematizada. Isso é o gerenciamento do sintoma. Agora, quando eu pego o gerenciamento do sintoma e eu determino quais são as medidas físicas que eu vou utilizar no tratamento da dor, quais são os medicamentos que eu vou utilizar para esse tratamento, aí sim eu tenho um protocolo. Então, o protocolo, ele é o amadurecimento dessa política de gerenciamento do sintoma. Então, o primeiro passo que uma instituição deve ter pensando em protocolo de tratamento, nada mais é que padronizar, primeiro, capacitar a equipe nas escalas padronizadas e estipular prazos de reavaliação. Depois que esses prazos tiverem sido determinados e as escalas escolhidas, eu escolho as terapêuticas e aí eu tenho um protocolo de tratamento. E o protocolo de tratamento, ele pode ser guiado ou pela intensidade ou pela funcionalidade. Quais são as vantagens ou as características de um e outro? Então, quando eu falo de protocolo guiado por intensidade, eu vou ter uma conduta frente à intensidade. Ela tem como indivíduos sociais ou como equipes envolvidas, a equipe médica e a equipe de enfermagem. Se eu me guiar somente pela origem fisiopatológica da dor, a questão da intensidade vai ser insuficiente. E quando eu falo para o paciente que ele não vai ter dor, né, a expectativa é sempre ter a dor zero, eu gero uma alta expectativa do atendimento e isso pode comprometer a adesão do paciente ao tratamento. Em contrapartida, se eu considerar a funcionalidade como um tratamento, como um protocolo de tratamento, eu vou fazer com que eu tenha uma interação de toda a equipe multidisciplinar e não só da equipe de enfermagem, da equipe médica. Muitas vezes, muitas informações estão com a equipe de fisioterapia, por exemplo. Então, existe um envolvimento muito maior, né? A questão da funcionalidade, quando a gente tem um protocolo baseado em funcionalidade, a gente consegue contemplar a questão da origem, a condição clínica e além da individualidade desse paciente. E aí a gente estipula metas
individualizadas. E isso faz com que a gente tenha uma melhor adesão ao tratamento. Então, vale a pena refletir a respeito dessas questões para ter um protocolo que atenda a população que você cuida no hospital e não a intensidade da dor que esse paciente tem. Então, são coisas totalmente diferentes. E os indicadores, né? Como é que eu dou um passo? Então, eu falei que a dor era considerado um indicador de qualidade da assistência. E como eu faço a coleta desses indicadores? Então, o que a gente pode escolher como indicador? Se a gente utilizou a escala adequada para a população em condição clínica, se a equipe de enfermagem respeitou os intervalos de avaliação e reavaliação definidos, se a gente pode ter um indicador que é super interessante, que é baseado na mudança de conduta e efetividade, que é um indicador mais elaborado. A gente pode utilizar também a questão da meta de conforto funcional desse paciente, tratamento de efeitos colaterais. Para pacientes em ambiente ambulatorial, o diário de dor é uma estratégia interessante, além do planejamento do tratamento de dor e a satisfação do paciente, tudo isso visando a autonomia do paciente. Então, todos esses indicadores indiretamente devem refletir o restabelecimento da autonomia do paciente ou de um grupo de pacientes. E aí, como eu falei na primeira parte, vieram as certificações, né? E as certificações, ela tem a função de monitorar a qualidade dos serviços de saúde. Ela fez com que a questão da educação dentro do ambiente, principalmente do ambiente hospitalar, ela ficasse muito mais forte, muito mais fortalecido e consolidado. Esse movimento de certificação começou na década de 80 e é muito interessante a gente entender quais são essas recomendações, né? Então, o que precisa ficar claro para uma equipe que deseja instituir a avaliação de dor sistematizada é que você é quem vai ditar as regras para essa certificação realizar a auditoria. A certificação ela não tem uma recomendação certeira, ou seja, ela não te obriga a seguir um padrão. Você deve, dentro da sua realidade, adaptar a um padrão que seja mais viável para a equipe e para o paciente que você estiver atendendo. Então, o ano passado houve a emissão desse aviso pela JCI, que é a Joint Commission Accreditation, sobre os esclarecimentos e os enganos que a gente tem quando a gente vai elaborar um gerenciamento ou um protocolo de dor ou a política de gerenciamento do sintoma. Então, o que é importante ficar claro, que o que é preconizado é que todos os colaboradores que cuidam do paciente precisam receber treinamento sobre avaliação e manejo da dor, de acordo com o que é estipulado ou o que é regra na instituição. O paciente tem o direito de ter sua dor manejada. Isso não significa que essa dor vai ser resolvida. Ela vai ter essa dor manejada de modo que ele fique o mais funcional possível. Então, isso precisa ficar claro nos dias de hoje. O hospital deve avaliar e manejar a dor adequadamente. Então, o que quer dizer isso? Que o hospital deve ter um time capaz e ter terapias e recursos voltados para a questão do controle da dor do paciente. O hospital também precisa ter uma avaliação consistente em todas as esferas e de acordo com a condição do paciente. Então, para a população pediátrica eu tenho um tipo de avaliação, para a população idosa eu tenho um outro tipo de população, para o paciente em terapia intensiva eu também tenho que ter um tipo específico de avaliação. Então, eu preciso utilizar
o instrumento mais adequado para a condição clínica e faixa etária. Além disso, ela deve ter um critério de avaliação e reavaliação. Não necessariamente precisa ser como um quinto sinal vital. Quem dita a regra ou quem constrói esse modelo é a própria instituição. Ela apenas vai averiguar se este modelo que a instituição construiu está sendo realizado na prática. E o mais importante é que o manejo da dor, ela não deve só incluir um tratamento farmacológico. Ela também deve contemplar medidas não farmacológicas. A questão da educação do paciente nas certificações. Então, a educação tem que ser planejada de acordo com a missão da instituição. Ela deve ser de uma maneira coordenada entre as equipes e conter os seguintes tópicos: uso seguro de medicamentos, uso seguro dos equipamentos, as interações potenciais entre medicamentos e alimentos, uma orientação nutricional voltada para a questão inclusive dos efeitos colaterais que potencialmente esse tratamento pode trazer, como o paciente vai fazer o gerenciamento da sua própria dor e o encaminhamento e as técnicas de reabilitação que ele deve ter que continuar após a sua alta. Para terminar, eu gostaria de fazer um resumo dos tópicos tanto da primeira aula quanto da segunda aula. Então, o que fica de importante, né? Que o enfermeiro ele precisa ter os pilares de competência desenvolvidos nos seguintes aspectos: atenção ou assistência, gestão e educação, além de entender que a política de gerenciamento da dor deve se basear no modelo assistencial adotado. Então, a carinha que a política de gerenciamento de dor deve ter, deve ser parecida com a cara do modelo assistencial. A sistematização da avaliação de dor, ela é um pré-requisito para as certificações, mas você que determina os prazos de avaliação e reavaliação. Com a presença dessas certificações, a gente tem a possibilidade de melhorar continuamente. Então, a questão da qualidade da segurança no cuidado prestado será uma crescente. Muito obrigada, nos vemos numa próxima oportunidade.